Esta é a aula 13 da disciplina de Engenharia Econômica. E nesta aula de exercícios, veremos alguns conceitos e exemplos da área de análise de risco, mais especificamente a análise de projetos, as decisões sobre incerteza, as decisões sobre o risco, o valor esperado, o valor monetário esperado, medidas de dispersão de risco e árvore de decisão. Como foi visto na aula 12, o nosso objetivo nesta disciplina, no que concerne o risco, é saber quantificá-lo para possibilitar tomar boas decisões. Então, para podermos quantificar o risco, é necessário primeiro saber quais são os possíveis resultados de determinada ação, assim como a probabilidade de ocorrência de cada resultado. E vamos ver detalhes nesta aula. E por último, vamos mudar o foco e falar um pouquinho da parte contábil, mais especificamente do demonstrativo de resultados de exercício, o DRE. Vamos começar falando sobre análise de projetos, que pode acontecer em 3 situações. As situações de certeza, quando o resultado é sempre o esperado, mas que é bem difícil de ocorrer. As situações de incerteza, com probabilidades de ocorrência de eventos aleatórios desconhecidas, e as situações de risco. E nas situações de risco, com probabilidade de ocorrência de eventos aleatórios conhecidas. Muitas vezes, os termos incerteza e risco são usados como sinônimos. Apesar de estarem interligados, há uma sutil diferença entre eles. A incerteza pode se referir a situações em que muitos resultados são possíveis, porém a probabilidade de ocorrência de cada resultado é desconhecida. Não temos controle sobre a incerteza. O risco refere-se a situações em que se pode relacionar todos os resultados possíveis, assim como estabelecer a probabilidade de ocorrência de cada resultado. Sob o risco, nós podemos agir de forma a minimizá-lo. E em um mundo incerto, boas decisões podem conduzir a péssimos resultados e vice-versa. Um dos objetivos principais da análise de decisão é desencorajar a tomada de decisão intuitiva, que a intuição por si só é uma ferramenta não confiável quando importantes decisões precisam ser tomadas. Então, em geral, estão envolvidos na decisão fatores como satisfação e desapontamento dos indivíduos, ou seja, como eles são afetados psicologicamente diante dos lucros e das perdas. Para alguns investidores, é mais importante a possibilidade de grandes ganhos do que a possibilidade de grandes perdas. Para outro, as perdas importam mais. Então, por exemplo, considerando um investimento de R$1.000, com probabilidade de fracasso de 50%, significando retorno zero, e a probabilidade de 50% de sucesso com retorno de R$2.500, o retorno esperado é igual a R$1.250. No entanto, a maioria das pessoas não aceitaria esse investimento se as riquezas totais fossem iguais ao valor investido de R$1.000. Então, as incertezas e o risco podem alterar significativamente a viabilidade de um projeto, né? A seleção dos projetos não pode negligenciar o risco. E as decisões são baseadas em métodos quantitativos que incorporam a incerteza e o risco por meio da probabilidade. Então, falando agora sobre as decisões sobre incerteza, né, onde as probabilidades são desconhecidas, né, vale lembrar que não existe melhor escolha, e sim depende das atitudes do decisor frente às incertezas. Existem alguns critérios de decisão. O critério da média, ou princípio de Laplace, né, que é a decisão pela maior média. É o cálculo do VPL médio de cada alternativa e seleção da alternativa com o maior VPL. Tem também o critério pessimista, ou de maximizar o mínimo, né, a maximização do benefício mínimo. Então, consiste em fazer uma lista do benefício mínimo de cada alternativa e escolher o maior dos mínimos. Então, esse critério é adotado por
pessoas avessas ao risco, pessoas conservadoras, pois maximiza o valor a ser obtido, esperando que ocorra o pior resultado em cada alternativa possível. E tem também o critério otimista, que é a maximização do máximo, né? A maximização do benefício máximo, que consiste em listar o benefício máximo de cada alternativa e a escolha do maior dos máximos. Então, esse critério ele é adotado pelo decisor otimista, pois maximiza o valor a ser obtido, esperando que ocorra o melhor resultado em cada alternativa possível. Se a função objetivo for de custo, em vez do VPL, por exemplo, então a escolha deve minimizar o custo mínimo, por exemplo, o critério mini-min. E as decisões sobre risco, como eu falei inicialmente, né, nesse tipo de decisão existem probabilidades associadas aos eventos e que são conhecidas, né? Também da mesma forma que a gente viu nas decisões sobre incerteza, não existe melhor escolha, e sim depende das atitudes do decisor frente ao risco. Existem alguns critérios de decisão, como o critério do futuro mais provável, em que há uma seleção de alternativas, da alternativa que maximiza o benefício quando se considera a ocorrência do evento mais provável. Há o critério da média, que consiste no cálculo da média ponderada, considerando as probabilidades como pesos, valor esperado ou esperança matemática. E o critério do limite mínimo, limite da possibilidade de obtenção de um VPL mínimo, que consiste na seleção da alternativa que forneça a maior probabilidade de obtenção do benefício abaixo do valor estipulado pelo decisor. Se a função objetivo for custo, seleciona-se a alternativa de maior probabilidade. Um outro critério que é fundamental na análise de decisão sobre risco é o valor esperado de um evento, né, que corresponde ao produto da probabilidade do evento pelo valor condicional da ocorrência, tal como aparece aqui nessa equação. E o valor esperado de uma alternativa, ou o valor esperado de uma decisão, corresponde à soma algébrica dos valores esperados de cada evento possível de ocorrer. Pode ser interpretado como o valor médio a ser obtido se essa decisão fosse adotada um grande número de vezes. Adota-se a alternativa com maior valor esperado, dentre as várias alternativas mutuamente exclusivas. Quando o valor esperado refere-se a valores monetários, recebe a denominação de valor monetário esperado. Então, esse VME nada mais é que o somatório dos valores potenciais de ganhos ou perdas de um evento multiplicados pela sua probabilidade de ocorrência. O uso do VME, somente do VME, é apropriado para um gerente que é indiferente ao risco. O gerente só poderia ser indiferente ao risco se ele dispusesse de um capital infinito, quando poderia participar de milhões de projetos e a probabilidade se realizaria. Então, uma outra desvantagem de usar só o VME é que ele não considera a magnitude do dinheiro exposto à chance de perda. Então, tanto o VME quanto os outros indicadores que eu apresentei, eles podem ser usados de forma complementar com uma medida de risco, como será apresentado mais para frente, né? Então, o VME é uma análise do retorno, mas que não leva em conta a chance de perda, nem a magnitude do dinheiro, do investimento. Então, como que a gente calcula o VME, né? Primeiro, define-se as alternativas de decisão e os possíveis resultados. Determina-se as probabilidades de ocorrência para cada resultado. Calcula-se os valores monetários de perdas ou lucros para cada resultado.
Multiplica-se a probabilidade de ocorrência de cada resultado pelos valores monetários e seleciona-se a alternativa que maximiza o VME. Nós vamos ver isso num exemplo que eu vou dar mais para frente. A variabilidade dos possíveis resultados pode ser quantificada por meio de algumas medidas de dispersão. Existem algumas medidas de dispersão mais simples, como a amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor valor da função objetivo, ou a amplitude entre percentis, que é a diferença entre os percentis, o P10 e o P90, ou o P5 e o P95. O desvio médio ou absoluto, né, que é a média aritmética das distâncias em módulo dos valores em relação ao ponto central, a média, né, ponderados pelas respectivas frequências. A variância e o desvio padrão, que são mais comuns. O coeficiente de variação, que é uma medida de dispersão relativa. A divisão de uma das medidas de dispersão absoluta, o desvio padrão, por uma das medidas de tendência central. E há também o semidesvio padrão, que foi proposto por Santos, que será visto num exemplo que a gente vai ver aqui nessa aula. Nós vamos ver num exemplo de quantificação do risco, né, usando como medida de variabilidade o semidesvio padrão, tal como proposto por Santos em 2017. Essa autora apresenta uma proposta da análise da curva de risco, em que ela destaca 3 tipos de domínios de variabilidade. A incerteza do retorno, que é a incerteza total, a incerteza nas perdas, que é o lado negativo da curva de risco, e a incerteza nos ganhos, que é a parte positiva da curva de risco. Ela utiliza essa equação, que está nesse slide, em que o SB- é o semidesvio abaixo de uma referência B, que esse B é de benchmark, que no caso que a gente vai usar como referência o valor monetário esperado, mas pode ser um valor qualquer, de acordo com o decisor, mas em geral adota-se o valor monetário esperado das alternativas. Esse SB2- é a semivariância abaixo de uma referência B. O E é o operador de expectativas, né? E X é a variável aleatória, por exemplo, no nosso caso é o VPL. Um outro conceito envolvido na análise de riscos é o da árvore de decisão, em que podem ser utilizados os diversos critérios que a gente viu até agora, sendo que o mais comum é o do valor esperado. Então, a árvore de decisão é utilizada para a solução de problemas complexos que envolvem uma longa sequência de alternativas e é representada pela forma gráfica ou um diagrama ramificado que representa todos os eventos e resultados possíveis em uma sequência lógica de ocorrência. Então, um nó de decisão, um ponto de decisão é representado por um quadrado. Um nó de chance é representado por um círculo. E no final do ramo, nós temos aí a multiplicação da probabilidade do evento ocorrer e o valor esperado e assim por diante, né? Que culmina aí na somatória dessas multiplicações. Vamos começar agora vendo os exemplos, né? O exemplo 1 é um caso de decisão sob incerteza em que nós vamos ver usando os vários critérios que a gente viu de decisão sob incerteza. Considere o caso de um vendedor diante de 3 alternativas mutuamente exclusivas. Alternativa A, vender sorvete na praia. Alternativa B, vender refrigerante no estádio de futebol. E alternativa C, vender chocolate no cinema. O resultado das alternativas, que no caso
é dada pela função objetivo VPL, depende das condições meteorológicas. Imagina-se que no próximo sábado pode-se ter 3 eventos. Evento 1 é 1, que é o tempo bom. Evento é 2, tempo nublado. E evento é 3, tempo chuvoso. Então, nós temos aqui uma tabela com as alternativas A, B e C e os eventos com os valores dos resultados, né, das alternativas. O VPL, no caso, para a alternativa A, considerando o tempo bom, é de R$800. Se o tempo for nublado, de R$500. E se o tempo for chuvoso, não ganha nada, é zero. No caso da alternativa B, se o tempo for bom, ganha R$500. Se o tempo for nublado, R$700. E se for chuvoso, R$300. E no caso da alternativa C, que é vender chocolate no cinema, se o tempo for bom, ganha 400. Se o tempo for nublado, 450. E se o tempo for chuvoso, 430. Então, usando inicialmente aqui o critério da média, a média é a média aritmética, né? Se tivessem pesos diferentes, seria a média ponderada, mas aqui, no caso, é a média aritmética, né? Nas condições sob incerteza, a gente não tem conhecimento das probabilidades. Então, nós temos aqui a média aritmética da alternativa A, igual a R$433. A média aritmética da alternativa B, igual a R$500. E a média aritmética da alternativa C, igual a R$427. Então, pelo critério da média aritmética, a alternativa que maximiza a média aqui, no caso, é a alternativa B. Né? O maior VPL médio foi de R$500, correspondente, então, à alternativa B. O comerciante pode optar por outro critério diferente da média, o critério pessimista, né? Que é a maximização do mínimo. Então, esse decisor pessimista pode escolher a alternativa C, como a gente está vendo aqui nesse quadro, em que o mínimo valor é de R$400. O mínimo valor presente é de R$400. Por exemplo, se ele optasse pela alternativa A, o menor valor presente seria 0, né, no caso do tempo chuvoso. Se ele optasse pela alternativa B, o menor VPL seria de 300, também no caso de um sábado chuvoso. E se ele optasse pela alternativa C, o menor VPL seria para o caso do tempo ensolarado, né, um tempo bom, com VPL de 400. Então, a alternativa que maximiza os mínimos, né, entre 0, 300 e 400, é a alternativa C. O maior VPL mínimo foi de 400, correspondente à alternativa C. Agora, se o comerciante for otimista, ou amante do risco, né, um decisor arrojado, ele se sentiria atraído a escolher essa alternativa A, que pode resultar no maior VPL possível, né? Na alternativa A, o maior VPL possível é para o caso do tempo bom, de R$800. A alternativa B é para o caso do dia nublado, com VPL de 700. E a alternativa C também é para o dia de tempo nublado, com VPL de 450, como maior VPL. Então, a alternativa que maximiza o VPL é a alternativa A. Então, o decisor, né, o comerciante, ele se sente atraído em escolher essa alternativa, mesmo com a chance de, se o domingo for chuvoso, o VPL poder se reduzir a 0. Então, comparando os 3 critérios vistos, né,
comparação das decisões sob incerteza, o critério da média resultou na alternativa B, o critério do max-min, a alternativa C, e o critério max-max, alternativa A. Então, a gente pode ter ciência, né, que não há melhor critério para tomada de decisão sob incerteza. A decisão tomada depende da regra de decisão adotada pelo decisor. Seguindo na mesma linha, agora vamos para o exemplo 2, que envolve uma decisão sob risco, né? Considerando que o Serviço de Meteorologia atribuiu as seguintes probabilidades aos eventos do exemplo 1. Esse exemplo que a gente acabou de ver. O evento 1, tempo bom, com 42% de probabilidade de ocorrência. O evento E2, como tempo nublado, com 50% de ocorrência. E o evento E3, com tempo chuvoso, de 8% de probabilidade de ocorrência. Então, a gente tem aqui os valores de VPL das alternativas para cada evento continuam os mesmos. Então, calculando pelo critério do futuro mais provável, a gente tem aqui na tabela, né, que tem os mesmos resultados apresentados na tabela anterior, mas agora com as probabilidades de 42% para o caso do tempo bom, 50% para o caso do tempo nublado e 8% para o caso do tempo chuvoso. Então, o evento mais provável, né, é com 50%, né, tem probabilidade de 50%. A alternativa que maximiza o VPL para o tempo nublado corresponde à alternativa B, com um valor presente líquido de R$ 700. Calculando agora pelo critério da média ponderada, nós temos aqui a média da alternativa A igual à multiplicação do valor presente líquido do evento 1 vezes a probabilidade de ocorrência desse evento, né, de 800 vezes 0,42, mais 500 vezes 0,5, mais 0 vezes 0,08, que dá um total de R$ 586. Fazendo o mesmo cálculo para a média B e para a média C, né, 500 vezes 0,42 mais 700 vezes 0,5 mais 300 vezes 0,8 igual a 584. E para a média C, 400 vezes 0,42 mais 450 vezes 0,5 mais 430 vezes 0,08 igual a R$ 427. Então, aqui a gente vê que o maior VPL médio ponderado foi para a alternativa A, um valor de R$ 586. E usando agora o critério do limite mínimo, né? O limite mínimo é aceitar o VPL mínimo, que no caso aqui foi estipulado em R$ 530. Então, tem-se a probabilidade de VPL menor do que 530, se a gente olhar para a alternativa A, nós temos o evento 2 com 50% e o evento 3 com 8%, que somando dá 58%. A probabilidade do VPL menor que 530 para a alternativa B, nós temos aqui o evento E1 e o evento E3, 42 mais 8 igual a 50%. E a probabilidade de um VPL menor que 530 para C, em qualquer evento, a alternativa C é menor do que 530. Então, somando aqui as probabilidades, né, 42 mais 50 mais 8, nós temos um valor de 100%. Então, a escolha deve recair sobre a alternativa B, pois possui a menor probabilidade de obtenção do VPL inferior ao estipulado. Então, comparando os três critérios de decisão, né, o critério do futuro mais provável, a escolha recai sobre a alternativa B. Quando foi utilizado o critério da média ponderada, a alternativa A. E para o critério do limite mínimo, também a alternativa B. Então, da mesma forma que a gente viu no exemplo sobre incertezas, não há melhor
critério para tomar de decisão sobre risco. A decisão tomada depende da regra de decisão adotada pelo decisor. O exemplo 3 é um exemplo de valor esperado também. Depois que a gente viu esses critérios anteriores, agora fica bem mais simples. Esse exemplo trata de calcular o valor presente líquido esperado do investimento a seguir. Nós temos 3 eventos com valor presente em milhares de reais, né, com essas probabilidades apresentadas na tabela. Então, o valor presente esperado do evento 1 é de menos 300 vezes 0,3, mais 0 vezes 0,3, mais 600 vezes 0,4, igual a 150 mil reais. Bem simples. Mais um exemplo de valor esperado, valor monetário esperado para fixar. Calcule a viabilidade de um empreendimento considerando a possibilidade de diferentes valores monetários em cada período. Anual, no caso do fluxo de caixa, uma taxa mínima de atratividade de 10%. Então, a gente vai calcular o valor esperado no VPL, o valor monetário esperado do fluxo de caixa, e depois calcular o VPL e ver se o projeto é viável. A partir do projeto, usando essa equação, que é a equação que torna o VPL nulo, substituindo os mesmos valores, a gente acha uma TIR de 18%. Então, como o valor esperado do VPL é maior que zero, verifica-se que o empreendimento é viável mesmo com as condições assumidas de risco. E verifica-se também que o empreendimento é viável usando o critério da TIR, pois é superior à taxa mínima de atratividade, que é de 10%. Bom, o exemplo 5 é uma aplicação de uma árvore de decisão, em que temos que definir as decisões a serem tomadas em cada ponto de decisão, que é o dado pelos quadrados, a partir da aplicação do critério do valor monetário esperado. Então, nós temos que calcular o VME de cada alternativa, que é dada aqui pelos quadrados, que são os nós de decisão. Então, parte-se da direita para a esquerda, do final até o início da árvore. Então, o que a gente não tem aqui? A gente precisa calcular esse primeiro nó de decisão aqui, em que temos as alternativas D e E. Então, a alternativa D tem uma probabilidade de 100%, e a alternativa E tem 3 ramos aqui com probabilidades de 25%, 45% e 30%. Então, a alternativa D é 2.000 vezes 100% dá 2.000. Que a gente já pode até preencher ali na tabela o D igual a 2.000. E a alternativa E consiste na multiplicação de cada probabilidade por esse valor monetário. Então, nós temos 9.000 vezes 0,25, mais 7.000 vezes 0,45, menos 8.000 vezes 0,30, que dá um valor de 3.000. Então, a gente tem que decidir entre o ramo D e o ramo E, entre as alternativas D e E. Então, a alternativa D deu 2.000 e a alternativa E 3.000, portanto, a opção que maximiza o VME é a opção da alternativa E. Então, a gente coloca aqui em cima do nó de decisão o valor de 3.000 aqui em azul. Agora, nós vamos para o evento FG. Nós temos aqui que o F também tem uma probabilidade de 100%, igual a 1. Então, 1 vezes 3.000, o F é igual a 3.000 reais.
O ramo G, né, nós temos dois eventos, um com probabilidade de 85% e valor esperado de 5 mil, e um com probabilidade de 15% e valor esperado de menos 5 mil. Fazendo a multiplicação de 85 vezes 5 mil mais 15% vezes menos 5 mil, nós temos um valor monetário de R$ 3.500. Então, entre 3.500 da alternativa G e 3.000 da alternativa F, a alternativa G é a que maximiza o VME, de R$ 3.500. Então, agora nós podemos calcular aqui daqueles 3.000 que vieram da alternativa E, multiplicados por 10%, mais 4.000 vezes 55%, menos 4.000 vezes 35%, né, essa parte superior da árvore, nós temos um evento, né, dado pelo círculo, igual a 1.100, que a gente representou aqui em verde, na parte superior da árvore, né. Vale lembrar aqui que essa tabela do lado a gente só tem os nós de decisão, né, as alternativas dos nós de decisão, de eventos não estão nessa tabela. Então, eu coloquei aqui em verde. Da mesma forma, nós temos aqui esse evento que é de 40 vezes 6 mil, 40% vezes 6 mil, que é da parte do meio aqui da árvore, mais esse evento de 60% vezes menos 3 mil reais, o que dá um valor monetário de 600 reais. E nós temos aqui, no ramo inferior, um evento de 80% vezes os 3.500, que é correspondente à alternativa que maximizou o valor monetário esperado entre as alternativas FG, que no caso foi a G de 3.500. Então, a gente multiplica esse valor pelos 80% e soma com esse menos 7.000 vezes 20%, que dá um valor de 1.400. Então, o valor da alternativa C é de 1.400, da alternativa B é de 600 e da alternativa A é de 1.100, né? Porque a probabilidade aqui é de 100%, a da alternativa B também é de 100% e da alternativa C de 1.400. Então, dentre essas três alternativas aqui, dos eventos que geraram esses VMEs, nós temos que a alternativa C é a que maximiza o valor monetário esperado, então, de 1.400. Então, a escolha deve recair sobre a alternativa C. Vamos agora para o exemplo 6, que é um caso de análise de decisão, que é o caso do PED, que eles apresentaram, que tem mais detalhes no relatório que eles apresentaram, né? Então, consiste em selecionar a melhor estratégia de produção para o campo petrolífero, segundo os critérios de retorno e risco, né? O critério de retorno adotado é o valor monetário esperado, e o critério de risco é aquela equação do semidesvio padrão de Santos 2017, que eu falei anteriormente. No final, nós teremos aqui 9 casos, 9 tabelas dessas, e a gente vai ver qual estratégia maximiza o valor monetário esperado, né? Nós temos 9 somas, qual que é o valor máximo dessas somas, que é correspondente à alternativa que maximiza o VPL. Então, nós reproduzimos essa tabela para os outros casos, então aqui nesse caso a gente tem essa soma. Na estratégia 2 a gente tem outro valor de soma de VME. A estratégia 3, que no caso a gente vai ver no final, que é a estratégia que maximiza o VME, o máximo VME ocorre então para a estratégia 3, que tem esse valor de R$ 2.740.096 Temos a estratégia 4, estratégia 5, estratégia 6, estratégia 7, estratégia 8 e estratégia 9. Então, aqui a gente tem um resumo, né, do VME das estratégias.
né, com a soma, e a estratégia que maximiza o VME é essa estratégia 3. Nós temos valores de estratégia bem próximas aqui, que vai ficar mais clara a escolha dessa alternativa quando a gente olhar o gráfico do VME e do risco, né? Do risco versus retorno, né? Às vezes a gente precisa de outras medidas auxiliares, porque baseado num só critério, às vezes pode não ser suficiente, né? Duas alternativas podem ter VMEs ou outra função objetiva qualquer muito próximas, então tem um critério de desempate. Além de tudo, como a gente viu, o VME é um critério utilizado para decisores indiferentes, né, neutros ao risco. Né? E no caso, a gente tem que saber quais a variabilidade, né, dos valores para poder tomar uma decisão de acordo com o risco. Bom, aqui nós temos dois gráficos, né? O gráfico à esquerda mostra a curva de risco do VPL, né? Como temos só 9 modelos, a curva apresenta linhas retas, mas se tivéssemos mais modelos, a curva estaria mais suavizada. O caso original mesmo tem 214 modelos, né? São as 9 estratégias aplicadas aos 9 modelos geológicos. Mas aqui, para fins de simplificação, usamos só modelos representativos, né? 9 curvas, né, referentes às 9 estratégias aplicadas aos 9 modelos representativos. Então, como a gente pode ver nesse gráfico, né, que nós temos o gráfico aqui da probabilidade acumulada no eixo Y e do VPL no eixo X. Na parte pessimista, que é a parte à esquerda aqui, com os valores mais baixos de VPL, a gente não tem chance de ter VPL negativo no futuro. Mas se, né, a gente está tomando uma decisão baseada no futuro, ou seja, tudo que é passado é desconsiderado. Mas se a gente fosse considerar os investimentos feitos no passado, o lucro total do campo passaria a ser negativo. Portanto, a decisão agora é certamente seguir com o projeto, mas como um todo, o projeto tem chance de dar prejuízo para a empresa. Então, a gente vê aqui que a diferença do VPL para o cenário pessimista aqui, né, nos casos de VPL mais baixo, essa diferença varia pouco entre as estratégias. Já para os casos otimistas, né, a gente pode ver aqui do lado direito, aqui nos valores mais altos de VPL, que as curvas têm uma dispersão maior, né, a grande variação entre as estratégias aqui. Entre 5.000 e pouco até 9 mil milhões, né? No caso, 9 bilhões. E vale lembrar aqui que nosso critério aqui, essa linha pontilhada é aquele B, o benchmark, que no caso é o VME, né? Que deu o valor de 2.741. Né? Então, valores acima disso são a parte positiva, né? A oportunidade, né? De ganhos, e abaixo disso são os valores de perda. Né? Nós temos então aí variando aí entre 30% a 45% de probabilidade de ter valores abaixo desse critério de benchmark. Né? Já no gráfico da direita, né, nós temos aqui, então, o VME versus risco, né, dado por essa equação de Santos, lá baseado no semidesvio padrão. Então, nós temos aqui 3 estratégias, até 4, né, estratégias, com VME muito próximo, né, essa do azul, esse pontinho azul claro, que é correspondente à estratégia 3, esse pontinho roxo, que é a estratégia 9,
e o pontinho preto, que é da estratégia 8. Né? Eles são muito próximos e a gente vê também que o risco... Então, eu poderia estar inclinado, se eu fosse olhar só pelo VME, eu poderia estar inclinada a escolher alguma dessas 3 alternativas. Mas, pelo critério do risco, a gente vê que a estratégia 3 apresenta um risco bem menor. A gente também pode visualizar que as estratégias E2 e E8, né, dadas pelo ponto laranja e esse ponto preto aqui, elas apresentam o mesmo nível de risco, né, aproximadamente o mesmo nível de risco, mas o retorno da E8, né, dado pelo ponto preto, é bem maior. Então, aqui, em geral, né, olhando o gráfico, sem dúvida a melhor alternativa é a 3, pois apresenta maior VME e o menor risco, mas em situações reais é como encontrar casos de maiores retornos com maiores riscos e vice-versa. Bom, agora vamos mudar de assunto completamente, né, abordando uma parte de contabilidade, que é o demonstrativo de resultados do exercício, também conhecido como DRE. Então, para nós que já vimos os conceitos e componentes do fluxo de caixa, fica mais fácil entender o DRE. Vamos começar falando das diferenças entre o fluxo de caixa e o DRE, que podem ser vistas com mais detalhes nesse site aqui embaixo, nessa fonte. Então, as diferenças, né? O fluxo de caixa é um registro dos documentos na data em que foram pagos ou recebidos. Tem como vantagem demonstrar exatamente o valor monetário que a empresa realmente possui em caixa, permitindo gerenciar a capacidade de pagar os seus compromissos. Tem como desvantagem não permitir medir o resultado operacional da empresa. E o DRE é um registro na data em que o evento aconteceu. A vantagem é permitir a avaliação de que se vale a pena continuar a produzir e comercializar os produtos ou serviços da empresa e se gera um lucro suficiente para pagar os custos e despesas, sem levar em conta o momento em que as receitas serão recebidas e nem o momento em que os custos e as despesas serão pagos. Então, tem como desvantagem também não levar em consideração o que de fato está acontecendo no caixa da empresa. É possível que a empresa acabe ficando com pouco dinheiro em caixa, podendo contrair dívidas desnecessárias. Então, vamos ver um exemplo dos componentes de um demonstrativo de resultados de exercício simplificado. A gente não vai fazer nenhum exercício prático, porque para quem já fez vários exercícios de fluxo de caixa nas aulas anteriores, não ia agregar muito. Então, estou apresentando aqui só os conceitos. Então, eu deixei aqui uma chave vermelha do lado direito, que corresponde à parte contábil, que é do demonstrativo de resultados do exercício. E do lado esquerdo tem o fluxo de caixa aqui, na parte inferior, à esquerda, né? Também uma chave vermelha aqui, que é do fluxo de caixa, né? Que representa a parte financeira. Então, o que que é? Quais são os componentes? Né? Nós temos a receita bruta, que consiste na multiplicação do preço de venda e da quantidade produzida. Menos a dedução, né? Os impostos diretos, que são os impostos que incidem sobre a receita bruta, né? Como a gente viu, PIS, COFINS, PASEP, ICMS, etc. Menos os custos operacionais, né? Os custos são gastos operacionais e despesas são gastos não operacionais. Né? Essas despesas não financeiras aqui, né, também conhecida em inglês como SG e A, né? A gente vai ver no próximo slide a nomenclatura para essas siglas. Então, após a dedução disso da receita bruta, nós temos o EBITDA, ou em português, LAGIDA, né? Esse EBITDA é um termo em inglês, né? Que é a capacidade de geração de caixa operacional da empresa. Né? Então, depois tem-se a dedução da depreciação e de despesas financeiras, né? Que correspondem ao pagamento de juros do financiamento, e obtemos o lucro antes do imposto de renda, também conhecido como LAIR, em português.
menos a dedução do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido e obtemos o lucro líquido. Então, essa é a parte contábil. Depois da dedução da depreciação e da amortização do financiamento, nós temos o fluxo de caixa líquido. Então, é sobre esse fluxo de caixa líquido que nós temos a incidência daqueles indicadores que a gente viu de viabilidade econômica, como VPL, TIR, etc. Vale lembrar que aqui a depreciação, como a gente viu nas aulas anteriores, não é uma saída de caixa, né? E corresponde, né, ao valor de um bem, quer dizer, a perda de valor de um bem devido ao uso, obsolescência, etc., né, desgaste. É importante salientar aqui que esse DRE simplificado é de uma forma geral, né, para casos com incidência de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido, né? E a depreciação, ela é considerada para diminuir o lucro tributável, né, que vai ter a incidência, né, do imposto de renda. No caso de vocês que estão usando o imposto de renda, que estão considerando o sistema simples, né, que os impostos, o imposto de renda, a contribuição social incidem lá no começo, no imposto direto, então não tem função aqui de dedução da depreciação, né? Da mesma forma que a gente viu no fluxo de caixa da aula 11, tem que fazer essas adaptações também no DRE. E aqui nesse slide nós temos a nomenclatura, né, das abreviações que a gente viu, né, SG e A corresponde a Sales and General Administrative, o EBITDA e o LAGIDA, né, corresponde a Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, e o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. Bom, com isso chegamos ao fim da aula 13, nós vimos conceitos e alguns exemplos que envolvem incertezas, análise de risco, análise de viabilidade de empreendimentos considerando risco e incerteza, e finalizamos com um exemplo didático, demonstrativo de resultados de exercício. Então é isso, obrigada e bons estudos.